Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o Luiz Cláudio. Tá vendo? Tá vendo só como você não ia conseguir falar? Ai, mas é que é chamado por nós e por todos os seus amigos de fio e que nos traz hoje um tema muito curioso, muito bacana, que é energia, magnetismo, mesmerismo, o que isso tem a ver com hipnose. Mas antes de dar a palavra para o nosso convidado, só quero lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Phil, agora eu passo a palavra para você. Podemos começar. Opa, bom, em primeiro lugar, pessoal, essa é a primeira vez que eu faço uma live sozinho. Eu fiz uma outra antes, foi uma caca. Espero que vocês me perdoem, porque eu sou da geração 60. E na geração 60 nós não tínhamos celular, nós tínhamos molecular. A gente mandava bilhetinhos. Então, essa é uma nova ferramenta, para mim é muito difícil. Por favor, interajam comigo, porque eu realmente me sinto sozinho aqui nesse lugar. Bom, deixa eu apresentar, eu sou Filardi. Eu, desde a década, desde 78 ou 79, mais ou menos, eu me interessava por alguns assuntos diferentes, né? Acho que o primeiro curso de parapsicologia que eu fiz foi na igreja de São Judas Tadeu, aqui no bairro de São Judas, né? Com um padre, né? E depois veio um parapsicólogo e tal, tal, tal. Então, imagina um garoto novo lá, na época eu era novo, aprendendo essas coisas e achando assim um mundo fantástico. E depois falando com os amigos e eles me tirando de louco, de xarope, de qualquer outra coisa. Porque não era comum se falar de energia, não era comum se falar de emoção, não era comum se falar de mente. E a sociedade ela tinha uma forma de nos castrar, de nos impedir até mesmo de nos desenvolver, coisa que hoje em dia não está mais acontecendo. Então, o tema de hoje seria eu falar sobre magnetismo, mesmerismo, energias e a hipnose. Mas antes, é legal vocês saberem um pouco da minha trajetória, né? Eu sei que ao longo dos 20, 30 anos que se passaram, eu fui lendo, fui estudando, fui ficando amigo de pessoas que tinham conhecimento, entrei em grupos e associações, mas o mais importante é que a gente tentava praticar o que a gente via, né? E aí nós notamos que o que nós achamos que é coisa de outro mundo são coisas puramente normais, naturais. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Tá Tá. perfeito, Phil. Legal. Vocês podem perguntar também, tá? Bom, e aí nós entramos na parte dos passes magnéticos, da espiritualidade, que nós brasileiros somos muito focados na espiritualidade, não é verdade? E naquela época eu entrei em algumas igrejas, primeiro igrejas católicas, né? Depois igrejas, templos espíritas, kardecistas, etc. E eu notava que havia um senso comum entre todas elas, né? E havia um senso comum da imposição de mãos. E aí nós entramos na história do magnetismo e do mesmerismo. Bom, é natural ao ser humano o contato com outro ser humano e a imposição de mãos. Isso é inerente à nossa natureza. Se nós formos remontar os templos caldeus, os templos egípcios, os templos gregos e romanos, sempre havia a imposição de mãos, né? Havia também os templos de sono e o toque dos reis, Luís, Eduardo, etc. Todos eles tinham esses toques. Mas qual era o mecanismo disso tudo, né? Então, em 1700 e bolinha, né, 1777, um cara chamado Mesmer, né, já estava com alguns anos já pesquisando, estudando o magnetismo. Em primeiro lugar, ele achava que o magnetismo era mineral. Depois, ele percebeu que a presença dele, a imposição de mãos dele, produzia um efeito diferenciado. E aí ele foi até a corte de Paris, na França.
E a partir daí ele começou a tratar pessoas com um magnetismo que ele falava, que era um magnetismo animal. O magnetismo animal é o magnetismo da ânima, da alma, da essência da pessoa. É isso que ele queria dizer. E a história de Mesmer acho que é conhecida por todo mundo, eu acho, não sei. Lilian, vocês têm... eu não quero me tornar muito chatinho com relação à didática, né? Sim, pode Eu falar. acho que a história de Mesmer é conhecida por todo mundo, eu creio, ou mais ou menos. Sim, Eu não, sim. Acredito que é, sim, a maioria é, aqui. eu acho que Não não todos. preciso... Não precisa, tá, então vamos lá. O que acontece? O Mesmer, ele primeiro, ele estudou para ser clérigo, filho de um sapateiro, uma família pobre. E daí ele decidiu não ser mais clérigo e virou médico. E na época eles acreditavam que havia uma influência planetária de planetas e fez a sua dissertação. E começou a estudar isso. Certa feita, ele começou a tratar pessoas, usando minerais, etc. Mas ele percebeu que chegando às pessoas, impondo as mãos, jogando talvez uma energia, ele tinha resultados fantásticos. O Mesmer, ele se casou com uma mulher que era da alta sociedade e era um amigo da família do Mozart. Tá? Tanto é que acho que Mozart, a primeira peça que ele compôs foi no salão de Mesmer. Olha que interessantíssimo isso. Tá? E depois Mozart fez uma peça colocando Mesmer no meio. Bom, o que aconteceu foi que o Mesmer foi tratar uma pessoa que não enxergava. Era uma musicista que recebia uma bolsa da coroa por ser música e era uma pessoa muito conhecida na sociedade, uma artista, Madame Yvonne Paradis. E essa musicista, ela tinha um problema, ela não enxergava. Mesmo começou a tratá-la, tratando-a, ele fez com que ela recuperasse a visão. E aí foi um sucesso, todo mundo queria ter Mesmer, correndo até os salões dele, e se tornou muito conhecido, muito famoso, até que meus cachorrinhos estão mexendo aqui embaixo. Até que a Madame Paradis, ela voltou a perder a visão. E é curioso, porque ela não enxergava, de repente passou a enxergar, ia perder a bolsa que ela recebia da coroa, aí ela ficou cega novamente. E houve um escândalo nessa época, um monte de pressões, e o Mesmer, em 1777, se evadiu da sua cidade e foi até Paris, né, na corte lá do Luís XVI, onde florescia todo tipo de pessoas, todo tipo de curadores, médicos, etc. E ele começou a ter um grande sucesso. Tá? Durante 2 anos e pouco, o Mesmer chegava nos salões e fazia coisas fantásticas. E ele tinha uma postura fantástica, uma visão fantástica, uma presença fantástica. E se vestia como tal para demonstrar o seu nível. Isso levou as pessoas a qualificarem Mesmer como um charlatão, muitas vezes, tá? Levando ele a receber, na verdade, 2 comissões do rei, naquela época. Em uma delas, o Monsieur Guillotin e outro, o presidente de Paris, Bailly, e na outra, presidida pelo Benjamin Franklin. Essas comissões, elas queriam avaliar se o que o Mesmer estava mostrando era verdadeiro ou era uma farsa. Se tinha fundamentos científicos, segundo a ciência da época, que colocava sanguessugas, ou se não tinha nada a ver. Pois bem, levaram, então, o grande nome do Benjamin Franklin, né, para presidir uma dessas comissões. Só que o Mesmer falou o seguinte: os parâmetros pelos quais vocês querem que eu faça as demonstrações não se aplicam a mim. Não se aplicam ao que eu vou fazer, porque não há parâmetros ainda que eu possa comparar e mostrar. Estou mostrando uma projeção de uma energia pessoal numa pessoa, numa situação que tem que ter, na verdade, uma conexão. Senão não existe, não tem como, não produz o resultado necessário. Bom, mesmo assim, o médico da sociedade parisiense, que era discípulo e aluno de Mesmer, Monsieur Deslon, falou, não, eu vou lá. A contragosto de Mesmer, contra a orientação de Mesmer, Deslon foi, tentou magnetizar uma árvore para que a pessoa ela sentisse qual era magnetizada, não funcionou, enfim, foi um papelão. Só que algumas coisas que ele fez ficaram, sabe, deixou uma dúvida. Mas o presidente dessa comissão, Benjamin Franklin, era um bom vivant. E ele ficava à noite na Lisbórnia e depois, no dia seguinte, dormia até a tarde. E naquele dia, precisamente, o Benjamin Franklin estava gripado. E ele presenciou a cerca de 20 ou 30 metros, porque ele estava
protegido lá na casa, olhando o que estava sendo feito. Mas, mesmo assim, ele emitiu o parecer que aquilo lá não era possível, que, enfim, era apenas sugestões. Dentre esse pessoal, Jussot falou, não, gente, nós temos que pesquisar aqui alguns pontos que nós temos que entender, e são inexplicáveis. Aí nós temos a conclusão do quê? Que nós não precisamos, como profissionais, como cientistas, como pessoas que querem cuidar das pessoas, nós não precisamos de pontos de exclamação ou pontos finais. A ciência se baseia em reticências e pontos de exclamação. E onde estão esses pontos de exclamação da ciência? Então, desde aquela época, já se colocou o mesmerismo, o magnetismo, na verdade, numa espécie de ostracismo. Porém, dadas curas que estavam ocorrendo, curas físicas e não apenas curas a nível de medo, trauma, fobia, nada disso. Curas físicas mesmo, né? Por exemplo, eu vou citar um caso de uma mulher, haviam 3 hospitais que praticavam magnetismo e mesmerismo na época, em Paris. Salpêtrière, o Hospital Le Deux, e mais um outro que agora o nome me escapa. Nesse Hospital D, por exemplo, havia uma mulher que estava numa crise, vomitando sangue, passando mal, há cerca de quase 2 meses, algum tempo, tipo 2 meses. Ninguém conseguia fazê-la parar. Um discípulo de Mesmer foi até lá e, praticando o magnetismo, ele foi embora depois de algumas horas. Naquela noite, tudo, aquela mulher cessou, inexplicavelmente. E ninguém quis levar adiante a pesquisa. Aí, Mesmer criou vários seguidores. E começaram a surgir várias sociedades magnéticas, não somente na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, e elas começaram a se espalhar, essas sociedades magnéticas, levando os médicos e as sociedades médicas naquela época a contestarem, contrastarem e colocarem no ostracismo todo e qualquer médico que se atrevesse a delas praticar. Olha que interessante isso. Isso tem similaridade com o que acontece hoje em dia, né, gente? Se você propõe um tratamento alternativo, chegam os donos da ciência e falam, não, isso não pode, isso não foi comprovado, sem testar. Então, é muito relativo. Pois bem, eu estou indo muito rápido, pessoal? Não, tá ótimo. Bem, pelo menos eu estou achando ótimo. Eu acho que Tá, tá todo mundo aqui hipnotizado. Continue com a tua hipnose. E o que aconteceu, então, aí foi que surgiram vários magnetistas praticando, trabalhando, sentindo, projetando, curando pessoas, de tal sorte que os jardins de muitos deles eram lotados todos os dias de pessoas em busca de cura. Então, nós temos aí Duperté, Pichéguir, Deleuze, tantos e tantos que escreveram vários livros, tá? Eu tenho aqui alguns livros, depois eu vou mostrar para vocês, indicar as leituras, que é bem interessante. Mas o que aconteceu? Quando começaram a surgir as clínicas de atendimento magnético, tá? Também surgiram cientistas que estavam pesquisando. Nós temos, por exemplo, o Barão de von Reichenbach, que era um cientista, pesquisador notório, que ele fez estudos fantásticos, que estão perdidos no tempo. E ninguém vai atrás. As pessoas só querem ficar no geral. E naquela época, além de surgirem as sociedades magnéticas, surgiram também as clínicas de tratamento magnético. Surgiram também os mistificadores, os aproveitadores da boa-fé e os charlatães. E com isso, começou a ter golpes, ter problemas, e aí começou a se colocar um pouquinho de lado. Bom, vamos lá. Uma das técnicas do magnetismo é a fascinação. Fascinação, o que é? A fixação do olhar, a projeção da vontade no outro, e você faz uma condução levando a pessoa em transe. E nessa história, tinham 2 caras fantásticos, tá? O Donato e Ledonte, e Poxa vida, da fonte, Jesus Cristo, tá aqui, pronto, vai. O La Fontaine. Isso, La Fontaine é o da fábula. Esse La Fontaine, ele era um cara fantástico, enorme, grande, olhos esbugalhados,
aquele corpanzil, e tinha uma presença, e aonde ele trabalhava, onde ele se apresentava nos teatros, nos palcos, nas prefeituras, ele fazia coisas fantásticas. E uma das especialidades dele era trabalhar pessoas que tinham problemas auditivos. Tanto é que ele foi na Itália, em uma cidade, ele foi proibido pela igreja, pelo prefeito da região, de fazer qualquer tipo de cura. Olha que interessante isso, né? E numa das apresentações de La Fontaine, ele colocou um sujeito em transe tão rapidamente que o sujeito caiu no chão, bateu a cabeça e não expressou a menor dor. E naquele palco tinha um médico, um tal de Braid. Esse Braid olhou aquilo e falou: quer dizer que se o cara ficar olhando para um ponto, eu posso levar o cara em transe? É que o Braid não tinha entendido que, na verdade, haviam outras aplicações, além da fixação do olhar. Mas o Braid foi sensacional, porque ele chegou em casa, pegou um círculozinho, fez uma bolinha preta, colou na testa e falou: mulher, fica olhando aqui na minha testa. E a mulher dele, pum, entrou em transe. E o Braid descobriu o quê? A monoidealização. Mas monoidealização é um nome muito complicado, né? Então, vamos fazer o seguinte: ela está em sono, hipnossono, hipnose. E começou aí também o nascedouro das técnicas de hipnose, né? Então, concomitantemente ao desenvolvimento da hipnose, que qualquer um poderia fazer e tinham grandes resultados palpáveis em vários aspectos, havia a segunda sequência, que era o magnetismo e o mesmerismo. Neste, traumas, medos, fobias eram resolvidos. Neste aqui, problemas físicos eram resolvidos. Meu Deus! Só que a vertente do magnetismo, execrada pelas sociedades médicas, foi mantida por alguns grupos. Tá? Dentre esses grupos, é claro, tinha um cara chamado Leon Denisard de Hippolyte Rivail, né? Acho que é esse o nome dele, cujo pseudônimo era Allan Kardec. Allan Kardec ele ficou 35 anos em sociedades magnéticas primeiro, em 1858, mais ou menos, ele estruturar o livro dos espíritos e dar a conotação no espiritismo. Mas aí nós temos algumas correntes. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, quem está falando? Deixa eu ver. Oi, quem falou boa noite? Já foi dormir. Tá, tudo bem, vamos lá. Pode continuar. Já falei, live não é meu papo, estou conversando com os amigos, tá? Então, vamos lá. Mas é isso aí. Nós temos algumas tendências, né? Tem o pessoal que fala que o magnetista ele usa fluidos. Outros falam que é a mentalização através da vontade, né? Outros, uma pseudo-sugestão que vai dar lá um efeito placebo, blá, blá, blá. E outros, a conotação dos espíritos. Bom, essas correntes se alternaram, né? E algumas se digladiaram muito tempo. A grande verdade é que dos antigos magnetistas, olha só que interessante, a taxa média de idade naquela época de viver, por exemplo, era 40 anos, já estava meio velhinho. Eu, por exemplo, já seria a tataravó de alguém. E naquela época, se morria muito cedo. Poucos viviam tanto. E, voltando lá para o Mesmer, 1781, quando saiu, mais ou menos essas datas, tá, gente? Ele começou a ser perseguido pelas sociedades, tá? E resolveu se retirar, tá? O Mesmer se retirou e voltou para a cidade dele, cujo nome agora eu sempre me confundo, e lá ele ficou praticando, atendendo os pobres, os mais carentes, porque a vocação de Mesmer era curar pessoas, sabe? Essa era a grande vocação dele. Ele foi procurado pela Sociedade Alemã de Medicina, foi procurado pela Sociedade Austríaca de Medicina. Vários magnetistas o procuravam. Ele os atendia na humildade, mostrava o trabalho que ele fazia e dava sequência. Então, quando se fala um charlatão, um pilantra, um cara... Não, isso aí o que aconteceu foi que quando, na Enciclopédia Britânica, na época, a Bíblia de todo mundo, todos os sábios, se colocou mesmerismo com uma conotação de charlatanismo, etc., etc., se aproveitaram disso para colocar em desuso. Olha quanto nós perdemos, mais de 100 anos de pesquisas jogadas fora. Quando nós pegamos os grandes pesquisadores, os que escreveram e fizeram pesquisa durante anos, trataram pessoas e curaram pessoas, a coisa fica mais complicada.
Só um parênteses, numa outra... Eu fiz uma vez, um amigo meu me chamou para falar um pouquinho na internet, né? E eu falei da parte de cura, né? Vocês sabem que curandeirismo é algo que o nosso Código Civil, ele tem lá uma penazinha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com usar a palavra cura, né? É só que... Aí eu brinquei e falei, quem cura é Deus, né? Nós tratamos. Aí o cara ficou chateado que falou que eu estava falando de Deus. Mas, enfim. Então, por favor, não entendam mal, tá? O que acontece é que quando é que você sabe que há uma cura? Quando é que você sabe que aquele problema foi resolvido? Que você não trabalhou somente o sintoma? Eu pergunto para você que está assistindo, se você faz um follow-up, se você faz um acompanhamento daquela pessoa que você atendeu há 6 meses atrás, para verificar como ela está, como foi, qual a técnica que usou que deu certo, qual que não deu. Se você faz um follow-up de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos também. Porque é o que nós não fazemos, nós não mensuramos. Não é mensurado, nós não medimos. Quem não mede não conhece, quem não conhece não administra. É uma técnica básica da administração. E nós, como terapeutas, nós devemos começar a pensar nisso. Naquela época, se mensurava, se pesquisava, sabe? Se propunha a entender os mecanismos, saindo da caixinha, saindo do normal. Hoje, há muitos grupos trabalhando magnetismo, artes de cura, etc., mas eu pergunto, quem faz uma mensuração? Quem chama um biólogo, um químico, um físico, um médico, para poder mensurar? Quem pede, na verdade, para saber como está aquele corpo antes, durante e depois do tratamento, do atendimento, né? Então, eu acho que é uma falha da sociedade atual, mas é uma falha inerente à nossa sociedade, né? Voltando novamente, tá? Então, nós estamos aí em 1800 e bolinha. Em 1816, veio um grupo de pessoas que já tinham ido para a França, voltaram e começaram a trabalhar magnetismo aqui no Brasil. Fajardo, eu acho que foi em 26, e nós tivemos sociedades magnéticas, sociedades mesméricas, aqui no Brasil, em 1800 e bolinha. E essas sociedades foram trazendo e fazendo pesquisas. Só que naquela época não tinha internet, então não tinha ninguém famoso. Então, não há novidade nenhuma hoje no que nós falamos de magnetismo e mesmerismo. Hoje, é feita, na minha opinião, uma reinterpretação do mesmerismo, né? Veio para cá uma pessoa trazendo mesmerismo, o mesmerismus, que é o Marco Paré, uma pessoa muito bacana, e ele deu um curso em Santa Catarina. Depois de alguns meses, assim, ele deu outro curso em São Paulo, um curso avançado. Esse curso tinha 17 pessoas, que eram os caras bons da hipnose, era o De Isla, tinha Castilho, tinha uns caras muito bons de hipnose, e eu estava, por sorte, nesse grupo, né? E naquela época nós falamos muito sobre como nós trabalhamos sobre o aspecto científico, como nós tiramos o viés místico, como nós tiramos a parte bruxo, entendeu? E vamos para a parte onde nós podemos criar um mecanismo de avaliação, de repasse das técnicas e buscar mecanismos que possam comprovar isso. Então, hoje nós temos alguns equipamentos, tem a máquina da PhotoKiller, tem mais alguns outros equipamentos interessantes. Há pesquisadores no mundo inteiro fazendo testes, criando máquinas. Depois eu até posso, em outra live, passar mais ou menos alguns desses contatos, que talvez seja interessante, mas nós nos perdemos do caminho. E assim o magnetismo também se perdeu. Ele ficou escondido por alguns grupos que queriam divulgar e levar adiante. Bom, falei muito, alguma dúvida por enquanto? Pessoal, façam perguntas, por favor. Eu não gosto de ficar sozinho. Na realidade, eu estou adorando essa aula que a gente está tendo. Tipo assim, é um plus, né, na realidade, porque do jeito que você falou sobre o mesmerismo e o magnetismo, foi assim um lado obscuro que eu mesmo não conhecia. Lembrando, tá, pessoal, com todo respeito a todo mundo que pratica e tal, os alunos novos, né, que tem muita gente aí seguindo, né? Hoje no Brasil, na internet, inclusive, tá, desde 2015, surgiram muitas pessoas, estão lá com pessoas honestas, trabalhadoras,
estudantes sérios que fizeram a linha do Paris, estão seguindo essa linha, bacana isso, tá? Também tem pessoas que estão se apropriando da boa vontade, da ilusão, criando mecanismos ditos mágicos, etc., tá? Isso me lembra muito a Paris de 1881. Sabe, a história, às vezes, quando a gente não a conhece, nós tendemos a repeti-la. Então, o que eu peço a todos, vamos começar a buscar a parte científica, vamos buscar como lutar pela comprovação. Para vocês terem uma ideia, tá? Há universidades no Brasil que estão pesquisando o passe magnético. Olha que interessante isso. Universidades, pesquisadores pesquisando o efeito disso. Nos Estados Unidos, na França, né, na Europa, há pesquisadores sérios vendo, comprovando, sabe? Colocando um que não tem nada como controle e outro que tem um tal X e outro que tem XYZ. E vendo quais os resultados, onde é afetado o DNA, onde é feita mudança na célula. Nós temos Emoto, que mostrou o poder da palavra, da emoção dita na cristalização da água, né? Nós temos Richer, da década de 40, os parapsicólogos sabem melhor do que eu nisso, que através de fórmulas matemáticas ele consegue, através do baralho Zener e outras, quantificar o grau que a pessoa tem da pseudo-percepção extrasensorial ou da verdadeira percepção extrasensorial. Então, nós temos dezenas de mecanismos, dezenas, que nós podemos utilizar e o principal, nós nos questionarmos, nós colocarmos na nossa mente assim, aquele ponto de interrogação. Eu estou sendo crédulo, eu estou sendo específico, eu estou buscando a minha verdade, a verdade do que eu faço. O que estou fazendo? E se eu faço isso, é pelo ego? É por uma vaidade? Ou eu quero realmente, talvez, me transformar em algo melhor? Como os antigos magnetistas. Porque uma das características do magnetista antigo é que ele falava que a postura moral era fundamental, a postura mental era fundamental. Aí você imagina, você desenvolve um certo poder, você desenvolve um certo poder de energia, de condução mental, etc., e você não controla o que você pensa, o que você sente e como você age. Já imaginou? É como se fosse aquele ciclope aquele pessoal X lá, da Marvel, né? Aquele cara que tinha um olho que destruía tudo e ele usava um óculos, né? Já imaginou aquele cara tá lá queimando todo mundo lá e de repente, sei lá, o cachorro dele morde a perna dele, ele olha para baixo, o que acontece com ele? Para onde vai a energia? É brincadeira, mas é sério isso. Então, hoje nós estamos dando valor e estamos retomando o valor do pensamento, da postura. Aí nós entramos no ser. Nós entramos somos feitos... na moral, né? Isso, na moral. Mas mais importante ainda, e mais além do que a moral, né? Que isso é importantíssimo, tá? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos energia. Então, quando eu penso, eu gero hormônios, gero uma reação físico-química, claro, corporal, e eu tenho uma reverberação em vários níveis de energia. Muitas vezes a pessoa vem para ser tratada com um trauma, mesmo uma fobia, na mente. E aquilo dá, muitas vezes, uma ressonância, onde ela vai somatizar e transformar aquilo num tumor, num problema físico qualquer. Ok? Nós sabemos disso, né? Pois bem, aí nós vamos e tratamos. Nós equilibramos muitas vezes uma pessoa que está em depressão, com problema, com química, ela se estabiliza. Nós fazemos uma terapia para que ela possa ressignificar, entender mentalmente. Nós tratamos aquele corpo, bacana. Mas se vamos supor que a teoria dos corpos sutis que nós temos, os chakras, né? Chakra é o que a gente tem lá em Taubaté. Os chakras, eles estejam desarmonizados e haja uma desarmonia em todo esse campo áurico. Eu acho que eu mexi em uma coisa aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ufa, acho que eu mexi no negócio. Mas, enfim, imagina que esse campo áurico, esse campo energético, seja lá as definições que deem, ele esteja desarmonizado. Quando você, por exemplo, tem um grave problema emocional, nós sabemos que o fígado, o baço, eles vão ter problemas. E nessas regiões nós temos um núcleo de energia, né? Lembrando a todos que a palavra chakra significa roda, que é aquele vórtice de energia, né? Uma brincadeira que eu faço,
com amigos meus às vezes é o seguinte, eles chegam assim e falam assim, nossa, Phil, eu sinto o ambiente, eu sou um médium. Eu falo, não, velho, na boa, o teu chakra, em vez de estar jogando destro-giro, está sinistro-giro. Em vez de estar produzindo aqui e soltando, você está produzindo aqui, mas está meio desregulado, está puxando. Fácil, regula, é uma máquina. São teorias, ok? Pois bem, vamos supor, tá, que nós trabalhamos a mente, nós trabalhamos o corpo. E aquela dessintonia, aquela coisa no corpo energético? Ela foi resolvida? Se ela não foi resolvida, por isso que eu digo, acompanhe seus clientes, 6, 12, 18, 24 meses. Veja como estão. Veja se você trabalhou todos os aspectos. Porque, possivelmente, se há uma desarmonia energética, ela vai se manifestar no desequilíbrio físico ou ainda emocional. É simples assim. Dúvidas, por enquanto? Pessoal, pode mandar dúvidas. Podem abrir o microfone e perguntar, gente. Vamos bater papo, gente. Pelo amor de Deus, só eu falando fica chato. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta que tá sem o nome, tá? Galaxy, né? Uma pergunta: como separar magnetismo do espiritismo? Uma vez que, até mesmo pelo exemplo de Kardec, parece estar tudo ligado. É Fernanda. Opa, vamos lá. Fernanda? Deixa eu ver aqui qual é essa Fernanda aqui. Se for a Fernanda que eu estou pensando, tem que começar. Ela é virginiana e detalhista, eu estou lascado, meu. Ela? É a Fernanda. Você errou. Sim, sou eu. Ela falou que é ela mesmo. Vamos lá. Errou, vamos lá. Ferrou. Muito bem, Fernanda, parabéns pela pergunta. Não foi ensaiado, não, tá, gente? Fernanda é um ser maravilhoso. Kardec ele foi magnetista durante 35 anos. Depois ele entendeu o lance do aspecto espiritual, trouxe lá o Livro dos Espíritos, tá? E ele sempre afirmou que o espiritismo, o passe espírita e o passe magnético são primos entre si. Olha que bacana isso, primos entre si. Ou seja, tal como a matemática é utilizada na física, a física na matemática, tá? São congêneres, são paralelas, ok? Vou falar melhor um pouco ainda. Quando nós falamos de energia, projeção de energia, nós usamos uma palavra simples que se chama passe, né? Na verdade, o que significa isso? São 3 tipos de passe que existem. O primeiro passe é o da nossa própria energia corporal, que nós projetamos e jogamos. Nós podemos produzir energia, nós devemos, aliás, nós produzimos energia, mas não sabemos, às vezes, em qual órgão eu posso energizar, em qual órgão eu posso produzir, em qual chakra eu posso trabalhar e projetar em alguém que tenha muito ou pouca energia nesse ou naquele ponto energético. Tá? Aí nós temos aí os nadis, etc, etc. Pois bem, esse é o primeiro passo. Your system connection is... Tô te ouvindo. É que você está falhando, a tua conexão está falhando. Então, esse é... Poxa vida, hein? Mas está dando para te ouvir. Bom, vamos lá. Cara, então nós temos... Dizem, eu vou falar sempre dizem, tá, pessoal? Para não ficar defendendo isso ou aquilo. Que há também algum mundo fora o nosso. E um mundo que é dito espiritual, tá? E que esses espíritos, eles possuem lá uma energia, mas muito, muito mais sutil. Se nós pensarmos que nosso corpo ele tem uma energia térmica, uma energia elétrica, uma energia magnética, e assim sucessivamente, camadas cada vez mais sutis de energia, quanto mais sutil a energia, mais suave. Então, vamos lá. Nós temos nossos chakras, por exemplo, eles possuem uma gradação de energia. O Muladhara, que é o chakra mais básico, eu diria que é o 220, aterrado. Aqui no Anahata, vamos supor que ele é um transformador, ele passa para 12 volts. E aqui nós temos 9 volts. Tá? Então, cada chakra tem uma densidade energética, tem uma vibração energética, uma frequência energética. Se isso no nosso corpo acontece, no planeta Terra também acontece, e no dito mundo espiritual também acontece. Quanto mais elevado o espírito para lá, mais sutil a sua energia. Agora, olha só que interessante.
Tá vendo esse plástico? Eu vou fazer o seguinte. Ó, grandes iluminados, segurem esse plástico no ar. Deu algo errado, peraí. Ó, grandes e grandes e grandes espíritos maravilhosos, segurem esse plástico no ar. Ih, não deu certo. Então, eles não existem? Não. É que a frequência deles é tão sublime, é tão suave, que não tem como ser adensada. Então, eles precisam do elemento humano, o dito médium, que faz a interface entre a energia mais sutil e a energia mais densa. E esse adensamento é projetado num outro corpo, num tratamento de um passe espiritual. Deu para entender mais ou menos? Sim. Bem, pelo menos eu estou falando por mim, né? Vamos lá. Se alguém tem... Ok, então nós temos o passe espiritual. Alguém querendo falar? Espera só para eu entender. O passe espiritual... Ah, o Irmo quer falar. Tá, pode falar. Continua. Quem continua? Eu ou o Irmo? Vocês decidam. Não, então eu termino aqui. Fica quieto aí. Estou brincando. Olha só. O passe espiritual, no entanto, o elemento humano, ele faz o adensamento daquela energia mais sutil para poder estar no mesmo nível de frequência do ser humano. Ah, mas eu quero só a parte mais sutil do ser humano. Não importa, nós estamos adensando. Esse é o passo espiritual. O reiki, por exemplo, é a mesma coisa, né? É onde nós fazemos o reiki, projetamos lá os símbolos reikianos, de acordo com a situação, e por nosso intermédio, aquela energia vai. Não é a nossa energia, nós fazemos o intermédio. Mas tem o passe misto, tá? Onde eu projeto a minha energia através de e o cara projeta a energia e ele também faz o intermédio. Esse é o passe misto. Então, eles qualificam como sendo 3 tipos de passe, praticamente. Pode falar agora. Quem foi? Phil, o Kardec, ele separa, dentro do livro dos médiuns, animismo e mediunidade, né? Sim. Só uma coisinha, pessoal. Esse aí é o Irmo. O Irmo fez esse livro aqui, dá de ponta cabeça. Análise da personalidade pelos pés. É um livro fantástico, viu? Pronto. Vamos ter uma live dele aqui, né? Aê, pronto, vamos lá. Aí, poderíamos falar que animismo e mentalismo é a mesma coisa? Não. Por que não? Vamos lá. As crenças animistas. O que é o animismo? Vamos pegar pela... me passa aí, qual é o seu conceito de animismo? Animismo é inerente a todo ser humano, que nem o médium anímico, que eles chamam de médium, mas não é. O médium anímico acessa a própria existência em várias vidas. Então, ele tem acesso a ele mesmo. O médium... O animismo é o que mesmo, em 3 palavras? Hã? O animismo é o que mesmo? Defina, em 3 palavras. É a energia inerente a nós mesmos. Ok, beleza. O conceito de ele entrar ou não em outras vidas ou não, aí entra num outro conceito. Mas o animismo, então, é relativo ao nosso corpo e à nossa energia, certo? Vem de ânima. Ok, isso. E o outro? Qual é o outro que você tinha falado? E mediunidade, Kardec falava que eram poucos médiuns que eram realmente médiuns, que captavam a mente de outras pessoas. Tanto é que ele separa isso. Né? Se você pegar o livro dos médiuns, é que eu não gosto muito de falar assim, baseado nos conceitos religiosos, mas vamos lá. Se você pegar o livro dos médiuns, você vai ver que todos nós temos faculdades ditas mediúnicas, algumas desenvolvidas, outras não. Animismo é relativo ao nosso corpo e à nossa energia. Mediunidade é relativo à nossa capacidade de perceber outras frequências. Só para deixar claro isso, senão as pessoas se confundem, tá? Como o caso do magnetismo, nós falamos, o pessoal fala do fluido, né? Antigamente falava do fluido. O chinês fala que existe o Qi, o outro o Chi. Não, o chinês é o Chi e o japonês o Qi. Cada crença, nós temos que definir muito bem, sabe, irmão? Os termos usados, porque muitas vezes o termo usado por uma pessoa dá mau entendimento para outra. Por isso que eu só fiz essa colocação. Mediunidade é a sua capacidade de entrar numa determinada frequência. Animismo é outra coisa. E por animismo também pode entender algumas religiões que são animistas. Então,
Por isso que eu perguntei para deixar bem claro o tema, para não dar confusão. Bom, vamos lá. A Fernanda continua ali falando. Então não dá para... Eu falei que ela é virginiana? Vamos lá. Então não dá para separar. Eu, pela ciência, não conseguiria explicar o magnetismo para o tratamento físico da saúde? Veja bem. Não é bem assim, Fê. O que está acontecendo? Na década de 30, 40, um cara chamado Simon Davidovich Kirlian, ele foi tirar uma foto e viu que havia um lance lá errado. Ele pegou a foto e falou, tem um troço aqui que está parecendo umas luzes em torno dessa folha aqui, dessa mão. E ele começou a tirar foto dessas folhas e percebeu que aquelas luzes lá tinham folhas que estavam boas, folhas que estavam sem um pedaço, mas ainda aparecia, e as cores tinham algum tipo de significado. Aí o Kirlian começou a estudar isso, lá na Rússia, nos tempos dos planos quinquenais. A Rússia, naquela época, sob o regime soviético, eles faziam um plano para 5 anos. Só que chegava no primeiro ninguém fazia nada, no segundo ninguém fazia nada, no quarto ano os caras se apavoravam, no quinto ano morreu muita gente de fome, milhões morreram. E o Kirlian descobriu que pragas e doenças nas plantações poderiam ser percebidas 1 a 2 anos antes, através daquelas luzezinhas que ele determinou que era o quê? O efeito corona, o efeito áurico. Olha que louco isso. Então, na verdade, Fernanda, não é que nunca a ciência vai. O que acontece é que a ciência tem que ter algo que seja replicável em laboratório. Mas nós, quando falamos em magnetismo humano, nós temos que ter equipamentos que comprovem isso. Por exemplo, eu soube de um cara que ele tinha capacidade de, através da projeção de energia, esquentar determinadas partes do corpo da pessoa. Aí eles foram lá com uma câmera térmica e comprovaram isso. Então, na verdade, imagina que você leve um celular para o apóstolo Pedro e o outro para o apóstolo Judas. Antes do Judas chegar lá para entregar Jesus, o Pedro pega o celular e fala, o que eu faço com isso? Jogo nele? Porque ele não tem a ideia de como usar aquela tecnologia. A sociedade, ela avança aos trancos e barrancos. A ciência também. O que hoje é ciência, amanhã vai ser algo reprovável. E assim foi. Hoje nós temos pesquisadores seríssimos desenvolvendo maquinários para poder aferir esse tipo de energia e ensinar a si próprio como projetar essa energia. Só que não é nem um pouco interessante para determinados grupos farmacêuticos e para a indústria da doença que existe no mundo. Imagina se todo mundo souber. Por exemplo, em 1800 e pouco, o mesmerismo tinha ido até para os Estados Unidos. E havia livros onde você poderia, através de técnicas, atender seu pai, sua mãe, seu irmão. Olha que legal. Então, são práticas, são técnicas que podem ser usadas, só que tem que saber usar, né? Ô, Phil, entraria o mesmerismo na paranormalidade, então? Porque não tem comprovação de muita coisa? O termo já é muito claro. Paranormalidade. Além da normalidade. O que é a normalidade? É o que nós não conseguimos comprovar. Pois é. A normose é chata, né? Na verdade, a normose ela é castrativa, ela é repressiva, na verdade, né? Então, a nossa sociedade, que é baseada em alguns conceitos altamente repressivos, ela vai tender a nos manter numa estabilidade. Como se diz, né? Os inimigos a verdade só triunfa quando seus inimigos envelhecem. A grande verdade é essa. Então, eu creio profundamente que vivemos épocas hoje fantásticas. Hoje, as teorias do campo são fantásticas. Onde, por exemplo, vamos lá. Os hindus já intuíam o corpo astral. Gente, eles tinham uma cultura de mais de 5.000 anos. O cara ficava uma vida inteira para entender o que significava apontar esse dedo e eu projetar naquele animal e ele ter algum tipo de doença. Olha que louco isso. Então, eles estudaram muito a fundo isso, né? E nós deixamos isso de lado, porque achamos que é besteira. A acupuntura, a medicina tentou tomar conta da acupuntura. Posso fazer uma parte, para não ficar muito debate? Cadê o Bruno? Tem uma pergunta depois. É? O Bruno, então. O Bruno está falando o seguinte aqui. Depois pergunta, você está usando seus poderes paranormais aí para mim, né? Depois pergunta ao Phil que técnica ele usou comigo. Mesmerismo, magnetismo, passe magnético, fascinação, paranormalidade, macumba. Como que é? Macumba, a braba. Macumba braba.
você ter uma ideia, eu fui no treinamento e uma moça muito esclarecida, gente, comentou com uma pessoa conhecida minha, falou assim, eu acho que esse cara é um mago negro. Eu falei, gente, como é que pode uma pessoa do século XXI falar isso? Sabe? Que não entende as coisas, né? Então, É que não sabe o que primeiro, significa, né? eu não sou nada desse troço não, tá, gente? Mas vamos lá, quer ver? O Bruno consegue abrir a telinha dele aí? Será? Eu acho que não, eu acho que ele. Ah, eu acho que ele está ainda. Ah, não, ele abriu a tela. Tá Deixa eu abrindo. ver, cadê? É que eu não sei ver esse negócio. Onde que tá o cara? Bruno, você tá Ih, tem aí? muita gente aí, ele está escondido. Fala aí, Bruno, para ver se ele te vê. Fala, peste. Tá sem som. Bruno. Tá. Gente, o Bruno é fantástico, tá? O cara é muito gente boa. Tá ouvindo, Bruno? O Bruno aqui Ele já tá é ouvindo. veterano da casa, ele é veterano da Ah. casa, ele já está ouvindo, só que o som dele, não sei por quê, eu já até cliquei aqui para ele ativar, mas ele não está ativando, não. Bem-vindo ao grupo. Bruno, põe teu microfone que estiver pronto, você fala oi. Tá? Agora deixa eu. Foi. Ah, foi, Ó, falou. Foi. Ô, Bruno, Oi. você não me conhecia. Um dia, acho que eu te liguei, não sei por que motivo foi. Eu queria que você descrevesse para o pessoal o que aconteceu, só para não ficar uma coisa eu falar, né? É bom as pessoas, alguém falar. Conta aí para o pessoal como foi, já que você falou desse papo aí. Então, Mas conta em detalhes para o pessoal saber. Ai. Eu tinha trocado umas ideias no WhatsApp com o Fio, e depois ele propôs da gente fazer uma chamada de vídeo. Aí, beleza, a gente fez uma chamada de vídeo, e a gente começou a conversar, e eu já sabia das paradas que o Fio fazia, né, das técnicas que ele usava. E a questão da macumba foi só uma zoação, tá? E eu não sei se no momento que eu vi Fio, eu já fiquei com expectativa muito alta, né? Todos os elementos da hipnose eu acreditava, né? Eu digo, eu tô com expectativa alta e eu acho que Fio vai fazer alguma coisa comigo. Foi a primeira coisa que eu coloquei na cabeça e fiquei naquela expectativa de esperar essa coisa acontecer. Eu só sei que do nada ele me apagou. Ele olhou para mim e me apagou assim do nada. Aí depois ele me despertou. Aí ele perguntou: o que você acha que foi que aconteceu com você? E eu sempre muito incrédulo, né? Pra quem me conhece sabe que eu não tenho uma pegada mística, eu sou um cara que não vou muito pelo lado espiritual da coisa, eu sou mais assim do lado da ciência. Enquanto não tiver a comprovação, então eu deixo a informação num cantinho até que se comprove esse troço. E eu expliquei para Fio, disse, Fio, eu acho que isso foi uma sugestão indireta, né? Eu já estava com a expectativa lá em cima, você olhou para mim, eu já imaginava que ia acontecer, e aconteceu. Você fez uma indução não verbal aí ele disse, pois beleza, você acha que foi sugestão? Tem alguém aqui que não me conhece, que não viu eu fazer nada, nenhuma prática? Eu digo, tem minha esposa, tá lá dentro. Eu digo, vai chamar ela ali, chama ela ali rapidinho. E pede para ela sentar na cadeira. E não fala nada para ela. Aí eu chamei, ela sentou aqui nessa cadeira e olhou para Fio. E Fio apagou ela. Aí foi onde as interrogações ficou assim na minha cabeça. E até hoje eu me pergunto o que foi que ele usou, né? Ela não tinha expectativa, né? Ela não tinha expectativa, ela não conhecia ele, não tinha sido contaminada de ver algum vídeo do Fio para saber o que é que ele fazia, porque assim, eu sempre pensava assim, não, a hipnose não verbal, ela acaba sendo uma sugestão disfarçada por quê? Porque eu já vi como é que uma pessoa sobre hipnose não verbal se comporta. Então, já sei que eu tenho que me comportar daquela forma e tal, só que uma pessoa que nunca viu ele, nunca trocou uma ideia, não sabia o que ele fazia. E nem sabia do contexto da história que a gente estava falando aqui. Eu só pedi para ela sentar, chamei ela, senta aí, ele troca uma ideia aqui, isso é um amigo meu. Aí ela começou a conversar com ele e, de repente, da forma que ele me apagou, ele apagou ela. Então, assim, isso foi uma coisa que foi muito, muito diferente, sabe? Aí fez um conflito com Uma aquela... bruxaria, uma pequena bruxaria, né? Porque assim, eu sempre sou muito cético, sabe? Para uma pessoa me convencer de algo que envolva... E eu estou sendo bem sério aqui para vocês. Algo que envolva energia, que envolva uma coisa mais mística, eu respeito, fico na minha e beleza. Mas isso daí foi onde deu um choque de crença, sabe? Agora, Fio, tu vai explicar o que foi isso aí que tu fizesse. Vamos lá. Tá bom, beleza. Você tá bem, velho? Tô tranquilo.
Tá Cara, eu tranquilo, desmarquei um Léo? compromisso só para vir assistir a live aqui com você, viu? Ah, que perda de tempo, só falo besteira, pô. Vamos lá, vai. Cadê aqui? Deixa eu ver como é que eu... Onde que tá esse troço aqui? Espera aí, como é que eu faço isso? Aqui, pronto. Vamos lá. Então, imagina o seguinte, pessoal. Você... uma pergunta. Eu vou falar com a Lília, com o André, porque vocês estão mais estão bem grandes aqui, eu consigo enxergar vocês. Vocês escutam rádio? Rádio, sim. Ótimo. Eu, por exemplo, só escuto agora a Jovem Pan. Uhul! Adivinha por quê? Mas, enfim. Não, assim, eu não escuto, não tenho hábito de escutar todo dia rádio nem ver televisão, né? Legal. Não, eu gosto da Jovem Pan, ela é ótima. Mas, enfim, o que acontece? Falando sério agora, a Jovem Pan ela é 101 ponto alguma coisa. Mas quando eu quero escutar rock, eu ponho na 89 ponto alguma coisa. E quando estou dirigindo, eu quero ouvir a CBN, eu ponho na 90 ponto alguma coisa. Ou quando eu quero escutar o funk às 20 horas, na hora do flow, eu ponho na Metropolitana. Propaganda gratuita. O que acontece? O rádio está lá. As estações estão todas jogando as suas energias. Como é que eu escuto só Metropolitana quando eu ponho no cento e tanto, ou somente a 89 o rock? Como assim? A frequência. Que bacana. Exatamente. Eu acerto o dial do rádio até 90. Eu acerto até o 103. Não é isso? Quando você está com uma energia derivada de uma boa alimentação, uma boa prática respiratória, uma boa prática emocional, e o seu corpo e todo o seu mecanismo está ok, e você consegue entender a frequência daquela pessoa, você pode estar conectado com ela. E conectado, você consegue qualquer coisa. Só que, vamos supor, o cara chega assim e fala assim, vai, me coloca em transe. Bom, na hipnose nós sabemos que é complicado. E no magnetismo também. Porque você tem que estar naquela sintonia, e a pessoa tem que permitir essa abertura. Dá para forçar? Dá. É legal fazer? Não. Tá? Quando eu vou tratar alguém, daqui a pouco eu entro na parte de hipnose, tratamento e magnetismo, tá? Quando eu vou tratar alguém, a primeira coisa que eu faço eu uso a palavra ritual, não no conceito religioso. Ritual é fazer uma coisa de jeito para manter uma linearidade nas ações. Bacana. Então, eu vou atender uma pessoa. Primeira coisa, tem que estar bem. Se eu não estiver bem, eu desmarco. Seja para hipnose, seja para tratamentos reichianos, não importa. Depois que eu estou bem, eu vou receber a pessoa, eu converso, eu entro, me recolho, e eu me recolhendo, eu começo a me energizar, começo a trabalhar meu self, começo a visualizar a situação. E quando eu começo a visualizar isso, eu começo a sentir. E quando eu vou sentindo a pessoa, eu vou podendo me conectar cada vez mais naquela pessoa. E a Universidade de Parma fala do neurônio espelho, mas eu digo que nós somos muito mais, nós somos ondas e frequências. E sendo onda, sendo frequência, eu posso conseguir me conectar com aquela pessoa. E muitas vezes, essa conexão me traz insights, informações fantásticas. É o que acontece com muitos terapeutas, muitos. A própria Lilian falou isso para mim antes da gente começar a gravar, que ela vai no atendimento e, de repente, ela tem uns insights, às vezes, né? Eu, muitas vezes, não faço nem anamnese. E é muito mais, às vezes, fantástico dessa maneira. Então, tendo feito isso, essa ritualística toda, eu entro naquela sintonia, naquela onda de frequência, eu vou e atendo a pessoa. Por exemplo, quando nós vamos atender as pessoas, nós temos que entender como é que nós estamos vibrando, como nós estamos pensando. Sabe aquele cara que cumpre protocolo, que vai atender usando técnica apenas? Aquele atendimento é bacana? É bacana. Mas, puxa vida, cadê os 110%? Né? Então, a você que está assistindo isso, eu digo, busque seus 110%, busque sua conexão energética, mental, física. Todos os conhecimentos que você tem, eles são colocados de lado quando você consegue fazer esse approach, eles são potencializados 2 vezes mais. Então, foi isso que aconteceu com o Bruno. O Bruno é um rapaz que é muito bom, é um professor fantástico, um caráter maravilhoso, um bom pai de família, tá? Ele é feio, mas o resto, ele é gente muito boa.
E aí eu mexi com a vaidade, já foi para trás. Eu estou brincando, Bruno, você é bonitinho. Mas quando eu vi aquele jovem, que ele é o futuro, eu sou o passado, eu sou o velho, eu daqui a 10, 20 anos estou morto. Essa juventude que está se formando, esse pessoal de 20, 30, 40 anos, eles vão estar 20, 30, 40 anos produzindo pessoas, produzindo situações, produzindo novas máquinas, produzindo novos insights. Então, quando eu vi esse trabalho dele, eu falei, não, eu tenho que realmente mostrar para ele que há algo a mais. E aí foi que eu falei, vamos falar, vamos bater papo. Mas se eu falasse que eu ia fazer, não ia dar certo. Mas como ele falou, muitas vezes o cara já tem uma ideia, antecipa. Aí eu peguei e fiz com a esposa dele, como eu fiz com a esposa do Gelatina também na época, né? Mas enfim, naquela época eu estava bem de saúde, bem alimentado e conseguia fazer coisas realmente muito boas. Vamos lá. O que mais? O Bruno levantou. Bruno, o que você quer perguntar para o Phil? Phil, Cadê? mano, só uma Oxe. dúvida. Você falou aí que você tem que estar bem para poder fazer um tratamento e que já dispensou várias vezes quando você não estava bem. Quando eu uso o magnetismo, tá? Certo. Isso, por exemplo, essa experiência que eu tive, que inclusive o Gela já tinha conversado comigo também, que você apagou a antiga esposa dele, a falecida, por telefone, não foi? Por telefone. Foi uma coisa só o pessoal saber, o Gela é uma pessoa que eu conheci no primeiro curso de hipnose dele, tá? E aí eu fui acompanhando a carreira do Gela. Ele é dono de circo, artista, agora está fazendo uns shows em stand-up, fantástico. O cara é muito gente boa. Dá curso de hipnose de palco. E aí um dia, eu estava com a macaca, era meia-noite mais ou menos, não tinha nada que fazer. A gente tem que fazer, a gente fica trolando os amigos, né? Eu tenho vários vídeos que a gente sacaneia os amigos professores, é gostoso. E aí, coisa gente velha. Aí eu liguei pro Gela e falei, o que você está fazendo aí, Gela? Ah, eu tô na cama aqui com a esposa. Eu falei, puxa, atrapalhei o amor? Ele falou, não, já sou casado há 15 anos, tô vendo só filme. Eu falei, então tá. Ela tá do seu lado? Tá. Né? Ela não tá aqui agora, tá no banheiro, vai voltar daqui a pouquinho. Eu falei, então, ela não tá aí agora? Não, então vamos fazer uma brincadeira, não fala nada não. Eu quero só que você, sei lá, de alguma maneira, toque nela como você queira, tá? E observe o que vai acontecer. Se acontecer alguma coisa, você pega o celular e dá um toquezinho no celular para saber que está acontecendo alguma coisa, mas não fala o que é. Aí ela voltou, deitou, sentou na cama lá vendo filme, e aí ele deu um toque, que ela estava lá, um toque só. Aí eu, tchum, de repente, o Gela começou a bater desesperado no telefone. Porra, meu, ela caiu aqui na cama, ela apagou, cara, o que está acontecendo? Falei, tranquilo. Aí dei as instruções para ele dar e fazer ela, né, sair do torpor. Ela saiu sem entender nada. Aí eu falei, Gela, faz o seguinte, dá um tempinho só que eu vou até o toalete e já venho. Mas fica na linha aí, só um minuto, só que eu tô apertado. Sabe como é que é? Velho tem problema de bexiga. Isso aí. Desliguei tirei o telefone e novamente eu fiz. De repente o cara, pô, viu? Ela caiu de novo, cara. Onde você tá? Volta logo. E eu tava lá. Por que eu fiz isso? Quando você trabalha um fator, e é um erro nosso, tá, gente? Nós acreditamos que fazemos. Isso é uma porcaria, porque a gente nunca sabe, muitas vezes, se é realmente isso. Então, você que está trabalhando, que vai fazer essas coisas, comece a se questionar. Por exemplo, é como uma equação, x, y, z. Quando você vai fazer uma equação, você não tem que tirar o x, você tem que tirar as variáveis. Então, o que eu fiz? Primeiro eu fiz com Gela. Aí eu pensei, será que ele telepaticamente ou através de alguma coisa, ele repassou para ela alguma coisa e por isso que ela entrou no transe? Ou realmente houve uma projeção do chamado fluido ou energia, ou seja lá como chamem? Phil, minha dúvida é se, por exemplo, tem alguma coisa a ver comigo ou, por exemplo, com Gela que, tipo, transmitiu para a pessoa. Assim, tipo, essa experiência que você disse que você tem que estar bem para passar essa energia, tem a ver de eu também estar bem? Ou se você estiver bem e eu não estiver bem, funciona? É uma coisa assim funciona. Que eu não consegui. Funciona? Na realidade é o seguinte, você lembra que eu falei do passe espiritual, que o espírito vai lá, ele tem que adensar a energia, precisa de um veículo físico para adensar a energia que seja compatível com a pessoa? Você lembra que eu falei isso? Alô? Ele faltou na aula, esse safado. Cadê você? Ele faltou na aula. Tô ouvindo.
Tá vendo? A gente fala, os caras não estão nem aí. Mas, enfim, da mesma maneira, eu, um espírito, aspas, encarnado, né, posso me conectar com uma pessoa e, através dessa pessoa, eu posso fazer uma coisa com ela assim. É possível, né? Mas, para isso, você tem que entender o seguinte, tá? Quando você, por exemplo, eu estou emitindo agora a minha imagem e sons, vocês estão recebendo essa imagem e som. Nós temos canais de troca. Então, tem muita gente ensinando técnica para as pessoas, vendendo cursos, vendendo cursos, sem preparar as pessoas para aquilo. Desculpa os reikianos aí, tá? Vão ficar chateados comigo, talvez? Não fiquem. Ou fiquem. Vou gostar. Aquele cara que fala assim, eu vendo o Reiki 1, o Reiki 2 e o Reiki 3 no mesmo dia, e até o 4 e você será um mestre e poderá dar aulas de Reiki. Esse cara é um criminoso, é um picareta, um pilantra. E que se você faz isso, é assim que eu penso de você. Porque ensinou Reiki 1, deixa a pessoa trabalhar, desenvolver, se limpar, praticar, depois é para o 2. E assim por diante. Desculpem, nesse ponto eu sou um cara chato, duro, e quem tem aula comigo às vezes fica meio chateado, porque eu me preocupo com o que nós vamos formar e com os problemas, porque quando você erra na hipnose, mais tarde o cara vai ter um probleminha, procura um hipnoterapeuta, um psicólogo, resolve, bacana. Se o médico esquece a tesoura dentro do abdômen de alguém, estão ouvindo? Estão ouvindo? Ah, tá. Se o médico esquece uma tesoura dentro do abdômen de alguém, uma hora aquilo lá vai doer e vai aparecer. Mas se você faz um trabalho incorreto no campo energético, não vai dar para se perceber e vai dar problemas, não agora, mas daqui a algum tempo. Essa responsabilidade nós temos que passar para as pessoas. Então, você que trabalha com isso, mexe com essas coisas, pensa muito bem na tua responsabilidade daqui a 1, 2, 3 anos daquele sujeito. Faça follow-up. Acompanhe esse cara 6, 12, 18, 24 meses. Você vai ter muito a ganhar, né? Bom, o que mais? Vamos lá. O Irmo ele tinha a mão. Cadê o Irmão? Vai lá, Irmão. Ô, irmão, vamos lá. Vamos lá. Tem o Gouveia aqui também, que é bom pra caramba na hipnose não verbal, hein, gente? Tá? Não sei se ele tá vendo. O Reich, quando ele começa a fazer os estudos dele com a caixa orgânica, ele usa o sangue, né? Ele tirava o sangue, olhava no microscópio e depois que a pessoa passava pela caixa, ele tirava novamente o sangue e analisava. E tinha mudança na composição do sangue, né? O sangue de uma pessoa doente tem um padrão e uma pessoa saudável tem outro padrão. Pera aí, irmão, a sua voz me deixou quente. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Agora você fala. E o mais interessante... É muito magnetismo. Vamos lá. O mais interessante que você falou, Fio, é o seguinte. Reich, no livro A Biopatia do Câncer, ele fala o seguinte, ele curava as pessoas do câncer e as pessoas morriam do fator que levou ela ao câncer. Sim. Né? E aí, depois que ele começa a perceber isso, e ele chamou isso de angústia de cair e angústia do orgasmo. Sim. Muito bom, então, vamos lá. O sangue seria uma boa medida para a gente começar a trabalhar, né? Na verdade, irmão, tem um pessoal, esqueci se é Greg alguma das quantas, eu tenho, depois eu passo. Esse cara fez uma pesquisa onde ele tirou sangue e comprovação de DNA, levou de 20 a 30 sujeitos, ele fez vários grupos, tá? E ele levou essas lâminas para um certo local distante. E, através de algumas análises, ele levava os indivíduos a sentir dor, angústia, tudo mais, e via que aquelas amostras que estavam a distâncias reverberavam. Olha que louco isso. Essa é uma das comprovações das teorias do campo que eu tanto falo, tá? Quando eu dou o curso lá, eu explico mais ou menos, mais detalhadamente, especificamente isso, tá? Então, nós temos coisas fantásticas. Com relação a Reich, tá? O Reich ele foi um cara sensacional. Um dos únicos autores a ter seus livros todos, quase, queimados na pátria da liberdade, que é os Estados Unidos. Olha que interessante. E o Reich ele se baseava em uma coisa muito interessante.
ele chegou a desenvolver a teoria dos bíons, tá? E é interessante que Reichenbach também falava isso, e outros autores, onde no apertar e soltar, no pulsar, nós produzimos energia, que são os bíons. E quando ele começou a perceber que havia uma energia, tá? Uma energia... Peraí, Or foi do Reichenbach, agora estou confundido. Foi Dor e Or, isso. Então, ele começou a perceber que a energia, o campo, ele se envolve como se nós estivéssemos num mar de bíons que se interconectam. Isso é muito interessante e vai muito mais além. E aí nós entramos no magnetismo também. E ele percebeu que os desertos, por exemplo, eram dead war, a energia morta. Então, as teorias de Reich da energia, da compulsão e das doenças derivadas disso aí são fantásticas e comprovam mais uma vez a necessidade de nós trabalharmos corpo, mente e a energia circundante, tanto nossa quanto do ambiente de outros. Tem uma Muito pergunta. bom, irmão. Gostei. Obrigado, também, irmão. Só para completar, gente, Opa. tem um livro chamado A Linguagem Secreta das Plantas. Nesse livro, uma pessoa colocou um detector de mentira numa planta e, do nada, a planta acusou. Conforme entrou uma outra pessoa na sala, a planta acusou o detector de mentira. Tchim, fez o barulhão lá. Perfeito. Então, e ele começou as pesquisas, e esse livro ele acabou sumindo do mercado. Eu tenho uma cópia, mas quem nunca leu, vale a pena para entender a comunicação que existe, não só de ser humano para ser humano, como para ser humano para qualquer coisa viva, inclusive uma planta. Irmão, você está perfeito. Tem um pesquisador, tem um grupo nos Estados Unidos que fizeram uma pesquisa, e eu tenho esse material em algum lugar, onde eles detectaram que, por exemplo, a planta, mãe ou pai, ela se ramifica, e nas raízes há uma interconexão louca de energia e de troca de energia. Aí nós temos o que a sociedade está intuindo através dos filmes. Eu adoro os filmes. Star Wars, os mitocôndrias lá dos Jedi, né? São os Bíons. A Eywa, daquele bichinho azulzinho lá, como é que é o nome daquele troço azulzinho mesmo? Como é que é o nome daquele filme? Avatar. Oi? Avatar, isso. Isso, Eywa, né? Aquela energia corporal. Então, tudo isso hoje está começando a se vislumbrar de maneira mais fácil, graças não somente aos artistas, aos livros e tudo mais, que está possibilitando acesso a isso. Quem falava de Reich, poxa, quando o cara deu curso na década de 80 do Reich, esqueci o nome dele agora, Barroso, não, esqueci o nome dele. Oh, Deus. O pessoal não ia, sabe? Quando você fala de Tantra, o pessoal não entende o que é. E está tudo interconectado, gente. Tudo interconectado. Muito bom isso. Phil, o Oi. Charles gostaria de fazer uma pergunta. Opa. Não está cansativo, não, gente? Eu não quero... Não, tá legal. Tá, vamos lá, vai. Deixa eu colocar meu áudio. Pronto. Filardi, professor Filardi. Esse cara, quando ele pega a reguinha dele e põe na mão, sai de perto quando ele dá uma de professor. Bom, vamos lá. Phil, mesmerismo, reiki, jurei, macumba, umbanda, Allan Kardec, são primos, certo? Todos os primos que você comentou. As técnicas são primas. Sim. Elas saem do mesmo lugar, tomam vertentes diferentes e acabam tendo o mesmo resultado. Sim. Certo? Não o mesmo resultado, não a mesma vertente. Na verdade, é o seguinte, como é que eu posso dizer isso? Magnetismo e eletricidade é a mesma coisa? Oi? O magnetismo do ímã e a eletricidade é a mesma coisa? Não. Como é que funciona o rotor de motor? Você não tem que colocar as peças, elas giram e começam a fazer a tal da eletricidade? Uhum. Então, tá. Nós temos diferentes graus de vibração, diferentes graus de sutileza, diferentes graus. E é o conhecimento desses diferentes graus que faz com que haja diferentes tipos de resultado. Então, eu nunca entro avaliando as crenças pessoais de cada grupo, não me interessa isso, não entro nessa história. O que eu entendo é o seguinte, nós somos corpo, mente e energia, e temos que trabalhar essas energias. Alguém pode invadir o meu campo energético? Se não souber, sim, vai acontecer. Põe a mão na tomada para você ver se não toma choque.
Não é verdade? Põe a mão na fritura e vê se você não se queima. Só que tem pessoas que, através de práticas ou de características pessoais, elas conseguem colocar a mão no óleo e tirar sem estar queimada. Então, é muito relativo, tá? Eu nunca entro, viu, Charles, no quesito crença e religião. E nunca tiro a crença nem a religião de ninguém. Como terapeuta, por exemplo, eu estudo o hinduísmo, estudo o budismo. E não só estudo, eu fui até esses lugares. Eu tive muita sorte, sabe, gente, que eu viajei para a América Latina, trabalho, China, e quando o pessoal ia para as boates, eu ia para as escolas aprender e praticar. Então, foi muita sorte isso. E aí eu percebi que, viajando por todo o mundo, o fator comum é o ser humano. E esse é fantástico, tá? O que mais? Vamos lá. Olha Vamos só, lá. vou ler aqui no comentário aqui. O Thiago puxa. falou para não parar, não, que tá bom demais. Agora, o Anderson falou o seguinte: Phil, me magoou agora. Tive o prazer de conversar com você certa vez, após uma live, e ele não fez nenhuma experiência comigo. Pergunta: não foi com a minha cara, Phil? Brincadeira, gente. Não, às vezes eu tenho fama, às vezes, ser mal-humorado e chato, tá? Em alguns casos, porque, por exemplo, eu vou num curso de hipnose, tá? Não vou nem citar os caras, tá? Mas eles sabem quem é eles. E o cara vai e ensina os alunos, ele faz uma demonstração da ponte. O que é a ponte? É uma estupidez criada em 1800 e bolinha para mostrar como é a rigidez e a catalepsia corporal. Aí o cara pega o sujeito, põe a cabecinha dele num apoio, tá? E põe os pés no outro, não tem nada em cima. E sobe em cima. O Quevedo fez isso, o pessoal fazia isso. Só que ninguém sabe as lesões corporais que podem ser decorrentes disso. E não há mais necessidade disso. Então, quando eu vou num curso e eu vejo alguma coisa que está equivocada, e às vezes eu vou e dou feedback, por exemplo, eu gosto muito de ir no primeiro e segundo curso dos amigos. Porque aí depois eu dou algumas sugestões, porque às vezes o aluno não sabe, e às vezes a gente comete, eu já cometi tantos erros, que eu ficava muito grato quando alguém falava. E sim, às vezes a gente tem que pegar um pouco em cima pegar no pé das pessoas. Quando nós falamos de terapia, nós falamos de magnetismo, falamos de técnicas onde vamos mexer com uma pessoa, o corpo e o destino de uma pessoa, aquilo é um ato sagrado, gente. Sabe? Quando eu fiz eu não sei se vocês sabem, mas eu larguei tudo na vida uma época, família inclusive, e fui fazer uma peregrinação, fiz o caminho de Santiago de Compostela, fiz um voto de pobreza, de humildade, castidade, etc. Fui sem um centavo e percorri o caminho de Santiago em 99. Eu aprendia naquela época que não precisava chamar de ninguém de mestre. Sabe, todas as associações que eu entrava, eu via a elegia à vaidade. Eu sou mestre disso, sou daquilo. Eu me perguntava, ao final de nossa vida, quando nós encararmos, talvez um Criador, se ele existir, eu sei que existe, mas, enfim, o que eu vou dizer? O que eu fazia era que todo mundo fazia, que era normal fazer aquilo? Que eu deixei minha consciência, meus atos, para coisas mais banais e fúteis, por interesses mesquinhos ou egóicos? Então, eu acho que você que está assistindo isso, não sei se vai assistir até o final, pense muito nisso, porque um dia nós seremos confrontados conosco mesmo em frente a um espelho e vamos falar que tipo de pessoa, de ser eu sou e que tipo de mundo eu estou criando. Que homem é um homem, que ser humano é um ser humano, se transforma e não transforma o mundo dele. Isso é muito importante, sabe, pensar. Bom, vamos lá. Bem, vamos continuar aqui. A gente A pergunta, hein? Desculpa. Bora. Eu vou fazer um parênteses aí. Eu costumo dizer que nós temos que ser mestres de nós mesmos, né? Isso, o Phil. Isso, perfeito. Eu vou ler aqui o Gouveia, ele falou que ele está em transe, ele não consegue abrir a câmera, mas ele gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de saber se você conhece a terapia Kundalini e o que está voltado para o campo energético principal. O campo energético principalmente ao chakra. O que me diz dessa terapia energética, se está relacionada com o magnetismo? Atualmente o pessoal tem criado vários nomes para várias coisas. Né? Vamos lá. Primeiro, o conceito de Kundalini. Bom, só o Gouveia, sou chato, né? Então, vamos lá. Por que a gente não fala Kundalini, mas fala Kundalini? Kundalini, porque é feminino, tá? Eu não falo Gouveio, falo Gouveia, né? Eu não falo Zé, né? Enfim. Por quê? Porque há um conceito além da palavra. Kundalini é uma energia de conotação sexual e feminina.
Ah, e o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Vou explicar por quê. No yoga, tá? Quando você entra numa posição de lótus, padamasa, tá? Você coloca um pé bem aqui, não vou fazer não, tá, gente? Bem aqui no cóccix, certo? Qual o pé que você coloca? Alguém aí de yoga? Tem gente de yoga aqui, não, né? Eu não me arrisco. Eu não sou. Tá bom, vamos lá, vai. Não, porque às vezes tem uma participação. Também, se eu estiver falando uma besteira, a pessoa não vai me criticar. Na verdade, como a Kundalini é uma energia de conotação sexual feminina, tá? Sem teorias de gênero, pelo amor de Deus. Quando eu pego o meu lado, meu pé esquerdo, que em tese seria o polo negativo, tá? Portanto, feminino, tá? Eu coloco o meu pé esquerdo, no meu cóccix. Se a energia Kundalini é feminina, portanto, de polaridade negativa, e eu pego um negativo e encosto nela, pessoal, vamos lá, voltando à primeira série do colegial. Negativo com negativo, o que acontece? Terapeutas. Eu pego o negativo e Afasta, encosto... repele. Exatamente. Ela vai para ela repele, vai para cima. Então, o canal principal que ele se refere são 3 nadis principais. Nadis eram as veias energéticas que a energia percorre, tá? 3 canais principais: Sushumna, Ida e Pingala, ok? Então, eles vão subindo assim, ó. Vão lá de baixo, vão subindo, passa por um chakra, energiza, passa por outro. Para essa energia subir, tem uma válvula chamada Granthi. Então, sabe aquelas sacolinhas de mercado, você vai nas lojinhas e o cara põe um plastiquinho que tem uma garrinha? Aí você põe aqui assim e não sai mais? Perfeito. Ok. O Granthi é essa válvula. Então, quando a energia vai subir, se ela não está depurada, se aquele chakra, aquele nível energético não está depurado, ela não sobe. Quando você está com tudo isso ok, e a energia sobe e passa para o seguinte nível. E assim até chegar aqui em cima, no Sahasrara Chakra, onde você entra na hiperconsciência, que Patanjali falava, etc. Ok? Então, o pessoal tem feito aquela coisa da terapia Kundalini para subir a energia. Gente, nada contra, tá? Mas a pergunta é, quais são as práticas fundamentais para isso? Quando os antigos hindus falavam disso, eles falavam que você tinha que ter 8 angas, tá? Puja, mantra, asana, pá. Hoje o pessoal fica só nos asanas, mas é muito mais complexo e mais intenso, porque eles trabalhavam todos os níveis, todos os campos, entende? Então, pegar uma parte e aplicar, bacana, vai dar resultado, mas busquem mais, estudem mais, pratiquem mais, vejam outras coisas. A terapia Kundalini, sim, tem os seus resultados. Como não? Toda terapia tem o seu. Mas sejam mais abrangentes. Tá bom, Gouveia? É bacana, joia. Mas peguem um yoga completo, pratiquem, vocês vão ver os resultados fantásticos que isso produzir. Pranayamas, naulis, kriyas, entendeu? Não somente asanas, não somente mantrinha, não somente... Então, boa noite, Phil, beleza? Oi, quem é? Gouveia. Que voz linda esse homem tem, meu Deus. Fala aí, irmão. Meu irmão, eu estou em trânsito, não dá consigo falar aqui. Pera, você está dirigindo e falando no celular, meu? Não, agora eu estou no Viva Voz, né? Tem o Ah. Bluetooth aqui, né? Estamos no Bluetooth, estamos na tecnologia, porra. Você é rico, vamos lá. Então, o que você falou foi compreensivo, porém estão utilizando também a prática tanto em homens também, né? Por Não, isso... não, peraí, eu não me expressei bem. Homens e mulheres têm as duas polaridades, positivo e negativo, ok? Isso é muito importante que vocês saibam. Então, quando o homem vai fazer a meditação, ele põe o seu pé esquerdo na base para que haja... Oh, Jesus Cristo. Perfeito. É justamente quando a mulher vai né? fazer, ela põe o direito, porque o lado direito, no caso, é a polaridade negativa. Justamente para ter ativação do processo. Então, só para completar aí, que a verdade é o homem como a mulher. E a liberação sim. também, né? É a liberação química também.
é Perfeito, sensacional, né? Por isso que eu falei. Tanto é que no Maituna, nas práticas tântricas, o que acontece? O homem fica de frente para a mulher, não fica? Perfeito. Olha só, se meu braço direito é positivo e o braço esquerdo da mulher é positivo, opa, positivo com positivo. Mas se meu braço esquerdo é negativo e o da mulher, o direito dela é negativo, e estamos de frente, pô, gente, então aí tem alguma coisa errada. Não, não tem não, porque lá embaixo a gente junta e a energia sobe. Práticas. Então, pessoal, né, é isso. Nesse Tá bom? caso, não tem nada a ver com ser canhoto, não, né? Nada, nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você sabe, Gil, que isso aí tem bastante. Eu tenho estudado muito isso para o meu novo livro, né? Que é o Fetiche pelos Pés. E os deuses hindus... danado, fetiche, é? Opa! E os deuses hindus dão muita atenção aos pés, né? Que nem a deusa Kali e a deusa Shinamasta, elas têm a conexão direta com os pés, né? E o pé esquerdo sempre está no chakra raiz e o pé direito sempre está no chakra cardíaco. Sim, a iconografia hindu atual muitas vezes tem deixado um pouco a desejar, porque o pessoal tem esquecido muito isso. Por exemplo, eu não gosto muito de um professor de yoga, me perdoem os professores, quando eles falam assim, vamos fazer a posição do cachorrinho, a do elefante, a da árvore. Não, gente, usem os termos sânscritos, porque tem todo um ensinamento, todo um conceito por detrás disso. Voltando aos magnetistas do século XVIII, XIX e tal, eles, por exemplo, eles achavam que haviam regiões onde eles podiam projetar energia, tá? Então, epigastro, etc, etc. Depois, com o tempo, foi se aprimorando isso. Hoje, nós conseguimos projetar energia numa glândula. E para isso tem que ter o quê? Conhecimento da fisiologia do corpo humano. Eu cansei de ver terapeuta e magnetista, mesmo isso, eu perguntava assim, escuta, onde é o baço? Onde é o pâncreas? Ah, mas por que eu tenho que saber isso? Simples, porque lá, por exemplo, é um chakra onde você vai soltar ou segurar energias emocionais que têm que ser diluídas. Então, veja como é intenso, complexo e prazeroso o universo do ser humano. Tem pergunta, hein? Cláudia Alonso está falando o seguinte. Fio, querido, imagine se... Não brigue comigo, tá, gente? Fala. Imagine se todos somos espíritos e não existe nenhum encarnado. Quando o primeiro espírito foi encarnar, de onde saiu a energia do magnetismo para ele? Ô, gente, vamos lá, peraí, calma lá. Dá para repetir de novo? Deu um bug aqui. Imagine se todos somos espíritos e não existe nenhum encarnado. Quando o primeiro espírito foi encarnar, de onde saiu a energia do magnetismo para ele? Ah, Jesus. Bom, em primeiro lugar, a teoria do espírito e tudo mais é uma teoria de uma religião, tá? É de uma crença, né? Se bem que o Kardec, quando ele fez isso, ele teve uma postura muito científica. Kardec, na verdade, ele foi um escritor de livros. Aos 24 anos, ele escreveu um livro para a reformulação do ensino na França. E alguns escritos de Kardec foram utilizados pelo governo francês até 1960, se eu não me engano, tá? Bom, então, supondo, tá, que existe essa realidade espiritual. Aí nós temos aquelas histórias, né? Por exemplo, quem foi o primeiro espírito, tá? Eu não vou entrar nisso, gente, senão vai virar uma história de eu trabalhar crenças e religiões, e aí vai ser meio contundente, porque um vai achar uma coisa, outro vai achar outra, e não é adequado. O que eu digo é o seguinte: todo ser manifesta um grau de energia térmica, magnética, elétrica e energias mais sutis. É isso que eu me proponho a dizer. E se está encarnado, desencarnado, com o conceito espírita, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Me perdoa, viu? É Cláudia, né? Tá? Cláudia. Mas, o Dalmo, inclusive, depois vai, termina... Eu não posso entrar nessa essência, mas se você notar que planetas reverberam como se fosse um ser vivo, né? A mãe Gaia, que os hindus falavam, então há uma reverberação. Aí me perguntaram aí em cima, que eu consegui ler, se um ateu pode ser magnetista. Claro que pode. Nós estamos falando de projeção de energia. Conceitos religiosos eu não estou entrando. Eu só estou mencionando conceitos energéticos de culturas... Eu ainda acho que o ateu está arriscado a trabalhar melhor do que o que é religioso, hein? Muitas vezes, muito melhor mesmo, porque a crença às vezes atrapalha bastante. Atrapalha. Muito, especialmente na terapia, viu, gente? Verdade. Falou o quê? O Dalmo falou assim, confundiu tudo agora. Feminino, masculino, positivo, negativo. Vamos lá.
Não, tranquilo, peraí. Nós somos isso, Dalmo. Aham! Uhul! Estão vendo aqui? Dá para ver? Não sei se tá... É isso, tá? Não, aqui isso. Isso aqui nós somos. Uma pilha. Ok? A pilha é física. Mas a pilha, ela produz energia dentro de uma capacidade energética. Quanto maior a pilha, maior a energia. Beleza? Esse material aqui, ele produz energia. Bacana? 2 polos, positivo e negativo. Espera aí. Tem aquela música, ser menina ou menino, né? Masculino e feminino. Então, bolinha para baixo é menininha. Bolinha para cima é hominho. Ok, gente? Então, vamos lá. Masculino, homem, mulher. Ambos têm polos, positivo e negativo. Bacana? É isso que eu quis dizer. Quando, em práticas tântricas, nós juntamos os polos, a alma ele vai repelir. É simples, é isso aí. Deu para entender, Dalmo? Ou não? Se quiser, tem mais pilha aqui, eu posso mostrar melhor. Vamos lá. O que mais? Ele entendeu. Ele entendeu. Então, tá bom. Então, o que acontece? Na hipnose, aí você vai fazer um tratamento com hipnose. Opa! Eu tenho eu tenho muitas formações, gente. Da OMI eu fiz todas, esse pessoal ericksoniano, eu fiz todo esse tipo de formação possível. E na final, quando eu venho atender uma pessoa, eu nem sei o que eu uso. Porque, na verdade, é aquele papo, né? A gente joga tudo... Na briga de rua, você aprende karatê, kung fu, mas no MMA, você sobe lá no octógono e você bate, né? O lance é que faça funcionar. Mas, como eu estava falando, eu tenho um ritual próprio que antecede. O ritual, como falei, são procedimentos automatizados apenas para se formalizar uma prática. Apenas isso, tá? Nada de religião, nada disso. Eu não uso, pelo menos. Mas eu vou atender a pessoa. Se é um trabalho com técnicas de Reich, eu vou trabalhar os aspectos corporais da pessoa, etc. Se é um lance de hipnose, é claro que eu vou levar a pessoa aos estados necessários. Antes, vamos lá os termos. Hipnose. Eu uso muito o termo da NGH, National Guild of Hypnotherapists, que é o seguinte: hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente, inserir na mente subconsciente um pensamento, um sentimento ou uma ressignificação de ambos que tenha sido previamente negociado e aceito pelo paciente, pelo cliente. Beleza? Então, o tema é bem abrangente. Atravessar o fator crítico da mente consciente. Vai inserir no subconsciente um pensamento, um sentimento ou uma ressignificação que tenha sido previamente negociada e autorizada pelo cliente. Cliente, não paciente, que eu não sou médico. Então, quando a pessoa senta para trabalhar comigo, muitas vezes, como é que eu faço, tá? Primeiro, eu parei de atender em salas. Eu sou velho mesmo, atendo aqui na minha casa, que é bacana, confortável e gostosa. A pessoa vem, eu sirvo um café e começo a conversar, prosear. Muitas vezes estou fazendo minha anamnese naquele momento. Muitas vezes estou me conectando na pessoa. Muitas vezes estou sentindo a pessoa. Muitas vezes, pequenos toques que a pessoa faz. Pequenas sinaizinhos subconscientes, pequenos arrotinhos, enfim. E eu vou sentindo. Muitas vezes eu não faço nem anamnese. Outras vezes eu faço muito mais completa. E aí, depois eu levo a pessoa, quando ela chegar naquele ponto onde eu já posso iniciar emoções ou situações, nós fazemos o trabalho com hipnose. Só que, é claro que, geralmente, eu peço permissão, né, do subconsciente, etc., da pessoa, mentalmente, se eu posso ou não mensurar a pessoa. E eu faço uma mensuração de como está a energia naquela pessoa, nos pontos energéticos. Então, a gente desenvolve, todo mundo desenvolve, uma sensibilidade para saber qual o ponto que está eclipsado, qual o ponto que está exudando energia, qual o ponto que está puxando energia. Um dos grandes erros é isso. A pessoa vai lá, faz a coisa lá, mal sabendo que aquele chakra, aquele local, tem muita energia e está prejudicando o resto, levando a um desequilíbrio, né? Então, é muito relativo isso. Tá? Ver fazer e copiar é muito perigoso. E eu vejo muita gente fazendo isso. Põe a mão e treme, fica fazendo, sem sentir exatamente.
E para sentir demora algum tempo. Né? Fica a dica. E aí, sim, se eu tiver que fazer algum tipo de trabalho junto àquilo, usando um passe, usando uma técnica de projeção de energia, etc., eu também faço. Aí eu pergunto para você, mas tio, eu posso usar o reiki também? Claro que você pode. A pessoa pode estar em transe lá e você pode, sim, projetar o reiki. Só tem um problema, tá? Tem pessoas cuja religiosidade, cujo self dela não aceita isso. Então, tenha cuidado e respeito. Se a pessoa não aceita, não concorda, não gosta dessas coisas, não faça, tá? E é legal, às vezes, até você inserir o assunto, se você já for praticante, para que a pessoa saiba. E aí, sim, você tem a permissão também dela para que você possa fazer. Nunca faça nada sem a permissão das pessoas. Eu acho isso um ato de invasão horroroso, sabe? É desaconselhável. Dúvidas? O Bruno colocou aqui que essa teoria é aquela do Gerald Kay. Né? O Gerald Klein, ele foi o criador da Omni nos Estados Unidos, né? É um cara muito inteligente, e muito inteligente mesmo. E aí o que aconteceu foi que quando ele conheceu o Hans, ele passou a bola para o Hans divulgou a Omni no mundo inteiro, tá? Inclusive no Brasil, o Bruno Tricarico, em 2000 e bolinha, foi até lá, fez curso com o Gerald e foi autorizado a dar curso. Ali começou a dar curso. Tempos depois, o Michael Arruda tinha um site chamado Mestre da Hipnose, um negócio no YouTube. O Hans viu ele pegando os negócios do Jerry, né? Ele falou, pô, Michael, o que você está fazendo isso? Você não pode. Não, mas eu gosto e tal. Aí fizeram amizade. O Hans viu o potencial do Michael viu o potencial da Omni, de verdade. Se tornou depois o presidente e o representante da Omni do Brasil, que faz um excelente trabalho. Uma pessoa de muito bom caráter, eu gosto muito dele. Né? Então, o Klein ele montou toda uma estrutura, baseada em quem também? No David Ellman, né? Que era um radialista que acabou ensinando hipnose para médicos na década de 40 e 50 nos Estados Unidos. Né? Mas tudo que eles ensinavam, em 1800 e bolinha, Filiatre e outros franceses já aplicavam. Tá? Então, não tem muita novidade, somente reedição do que já foi feito no passado. Verdade. Bem, alguma pergunta a mais? Porque, final de contas, já passamos da hora, né, Andréia? Putz, desculpa, gente. Não, tá ótimo. Pela gente, a gente vai vara à noite, né? Eu acho que ninguém está reclamando aqui, ao contrário, estão até elogiando. Podemos fazer Fio parte 2. Depois. Vamos fazer, né? Fio parte 2, com certeza. Eu topo. Bora. Já perdi a virgindade de live, né? Não, porque a outra foi um fracasso. Né? É fácil. Gente, tem um cara que é sensacional, ele dá curso de hipnose também, tá? O Edu. Eu gosto muito do Edu. E aí ele falou, filho, vamos fazer um curso, depois vamos fazer uma live, depois você vende o teu curso. Eu falei, tá bom, Edu. Aí eu comecei a falar, falei, gente, tem gente muito boa. E mencionei vários colegas que davam curso, sabe, de hipnose, né? Aí o pessoal falou assim, não, cara, você não pode, você tem que ficar só falando do seu. Eu falei, não, gente, a gente tem que falar que as pessoas que escutem a gente, que tem gente muito boa, também tem muita arapuca. Cuidado com os mistificadores, cuidado com os caras que estão usando o mágico, o espetacular, sabe? Porque isso afasta realmente a mentalidade científica. E isso só vai levar a gente para 1781 na França, sabe? E é isso, é a maior... é o que o Praticadamente quer fazer. É o que você acabou de falar. A gente divulga todo mundo, na realidade, para que as pessoas fiquem conhecendo, né? Então, e falando em divulgar, Phil, você tem alguma rede social que você queira divulgar para o pessoal? Curso, alguma coisa que você queira agora aqui no finalzinho falar? Não quero me aproveitar da situação, mas vamos lá, vai. Eu tinha meu Facebook, meu Instagram, que eu falava de política e misturava tudo, sabe? Aí um amigo falou, larga esse idiota e monta um negócio só para... Porque ninguém tem paciência, às vezes, para ficar vasculhando. Então, eu abri o filarde.oficial no Instagram. Hoje eu coloquei 4 vídeos só de testemunhos, porque a pessoa não sabe quem eu sou, né? Então, vou ter uns testemunhos lá, depois vou fazer umas abazinhas, que tem umas abas, né? Para a pessoa saber quem fala de mim, o que já falou, para saber quem eu sou. Enfim, que eu não tinha muita presença na internet. E a segunda coisa é que agora, quando foi? No dia 19, 20 e 21 agora de agosto, eu vou dar um curso, tá? De magnetismo e mesmerismo, tá?
para terapeutas e hipnoterapeutas, só que assim, eu não ponho muitas pessoas, eu ponho assim, um número pequeno de pessoas. Como é que eu penso, gente? Eu penso que a gente tem que trabalhar o aluno, sabe? Então, eu mensuro o aluno, eu vejo, e eu adequo o que eu ensino à capacidade daquele aluno de retenção, ou às necessidades que ele possui. Sabe? Eu não faço com que o cara se adapte ao curso ou eu passe o curso. Está cheio de gente por aí ensinando técnicas sem o menor acompanhamento do que está fazendo para aquelas pessoas que estão sendo formadas. Isso me é muito preocupante. Porque o curso, hoje em dia, com todo respeito, é uma nova forma de alguém que não teve sucesso numa carreira, numa profissão, ou que quer ganhar dinheiro rapidamente, de conseguir. Mas cadê a essência? Cadê a essência? Isso me preocupa, sabe? Então, sim, eu vou dar um curso agora, nesse mês de agosto. Eu acho ainda que deve ter umas 6 vagas só. Não vai ter muitas pessoas, é muito menos de 20 pessoas. Não gosto de dar curso para mais pessoas. Como é que eu funciono? Eu dou o curso, a pessoa chega na sexta, das 7 às 22, porque tem muito blá, 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 o que espera, expectativa, aquele papo todo, e já faço uma pequena introdução e uma prática. Depois, sábado e domingo, das 9 às 18. Só que teve curso meu que o nego ficava até às 21 e não ia embora, gente. Era um absurdo. Eu falava, vai embora, né? Que mais? Aí eu dou um espaço de uma semana ou 2, de acordo com o grupo, tá? A gente vê as agendas, vê tudo direitinho. E, novamente, uma sexta, um sábado e um domingo. Para que isso? Porque é prática e conhecimento e autoconhecimento. Prática e autoconhecimento. Não espere muita coisa não também, viu, gente? Eu falo, parece que é muita coisa. Depois, a pessoa tem uma semana que ela vai ter exercícios e práticas no dia a dia, no contexto dela. Para depois eu passar como você vai aplicar isso. Então, eu trabalho primeiro você, depois você em um todo, depois você com o outro. O que o pessoal ensina? A fazer direto com o outro, sem trabalhar muitas vezes. E é isso que eu sugiro que não façam mais. Eu sugiro que tentem remodelar. O que acontece? O pessoal fez curso com um ou com outro, depois vai, cola, copia e repete colocando suas pitadinhas de tempero. Mas olhem para quem você está fazendo. Sabe? Cada pessoa que você passar um conhecimento, entenda que esse conhecimento que está sendo passado, essas técnicas, muitas vezes, em priscas eras, você demorava anos para subir de nível, subir de grau, aprender. E sabe por que isso? Porque era o controle do pensamento, o controle do mecanismo interno de produção de energia. Tá? Então, é isso aí. Então, Sim. acho que... Oi, falei demais. O pessoal está perguntando aqui, o Bruno está me perguntando. Esse curso que você está falando é presencial ou online? Não, é presencial. Presencial. E aonde? Presencial. Vai ser aqui em São Paulo. Tá. E aí é isso, tá? O que mais? É isso. Tá bom? E quando vai ter online? Veja bem, eu posso ensinar PNL, que eu sou Master Practitioner em PNL, etc. Eu posso ensinar hipnose nas diversos segmentos e tudo mais, mas eu não vou e não gosto da ideia de ensinar magnetismo. Está cheio de gente fazendo isso aí, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, com releitura. As pessoas que, desde 2015, estão aí tentando se inserir no mercado e estão indo muito bem, que se projetam. Mas eu sou das antigas. E eu sei como nós devemos trabalhar os nossos alunos, a carga energética, como nós devemos senti-los. Para mim, isso é muito sério, tá? Então, não é somente repassar curso ou repassar técnica. É fácil fazer vídeo e mostrar, mas eu não quero isso, não. Eu não conseguiria me olhar fazendo isso. Talvez um dia eu possa, talvez, pensar em alguma coisa do gênero suave, mas não, nesse momento, sinceramente, não. É isso. Então é isso. Qual cidade de São Paulo perguntaram? Aqui São Paulo, capital. Tá? São Paulo, capital. Tá bom? Porque você falou do curso, de repente tem muita gente aqui que está fora da capital São Paulo, então, mas aonde? Pode deixar o número do telefone, né? Para o pessoal entrar em contato? Pode sim. Do WhatsApp? Pode. 97888-3789.
É isso. Tá? Manda mensagem, que eu sou péssimo, às vezes eu não atendo. Então, manda mensagem que a gente conversa. Mas se é pouca vaga mesmo, não vai ter muita gente, eu não quero. Tá? Não... E quem for, olha só, é assim, tem gente que gosta de fazer curso, né? Para aprender, depois vai e repassa. Sabe aquela história do macaco americano? Vocês conhecem a história do macaco americano ou não? E o americano? Vou contar, vai. Eu não sei se vocês conhecem. O cara foi se barbear, o americano estava lá se barbeando, e ele pegou a navalha e estava se barbeando, aí ele viu um macaco brasileiro, e o macaco brasileiro viu aquilo, pegou um graveto e começou também a fazer. Aí o americano achou aquilo bonitinho e começou a se barbear e viu que o macaco fazia igual. Aí ele pegou uma navalha, né? E começou a fazer isso. E o macaco começou a cortar o pelo, até que, de repente, o americano vira para o lado cego da navalha e faz isso aqui. Entenderam? Oh, Deus, ó vida. Macaco vê, macaco faz. Então, nós temos que ter responsabilidade com as pessoas e com o que nós ensinamos. É isso aí. Beleza? É isso aí. Bom. Tá? Então, eu não ensino professores, porque, vamos supor, eu tenho 4 caras que querem aprender para poder ensinar, que são professores de ensino. Então, com esses caras, eu faço um grupo especial e separado para ensinar como eles vão mensurar o aluno, o que eles vão fazer durante a aula. E não é somente repassar, entendeu? Tem mais coisas além disso. E a ideia, na verdade, primeiro os terapeutas praticando, entendendo. E eu fiquei 3 anos meio afastado, porque eu tratei minha mãe de câncer, né? Só para que vocês saibam, minha mãe ela teve um câncer e teve... depois que tiraram tudo, ela falou, vai ter 3 meses de vida na base da morfina. Eu tratei minha mãe com as técnicas de magnetismo e hipnose. Minha mãe viveu mais de 1 ano sem nenhum tipo de dor. Ela se foi, mas não teve nenhum tipo de dor. Então, eu pude comprovar como é importante a gente aplicar corretamente as técnicas. É isso, falei muito, gente. Sensacional. É isso aí. Abração, obrigadão, viu, gente? Obrigado a todo mundo aí. Repete o telefone dele para o pessoal que está no podcast, é 11, São Paulo, 978883789, não é isso? Isso, tá boa de memória, hein? Bacana. E tem lá o Instagram lá também, o Filardi Oficial, .oficial, tá? E eu vou colocar aos pouquinhos, tá, gente? Algumas coisinhas. Não esperem muita coisa, não, mas eu vou tentar fazer o que for melhor. Tá joia, eu vou, depois no fim nas descrições dessa live aqui, eu vou botar lá o Filardi.oficial para o pessoal que quiser, já está lá e já pode seguir você. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui com o nosso querido amigo Phil, e com certeza vamos ter o Phil parte 2. Espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas ou resenhas que teremos por aí, tá? Agradecemos imensamente ao Phil e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas terão essas informações. Ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Tchau, gente. Valeu. Tchau, até mais. Obrigada a todos aí.